Lindbergh Farias muda domicílio eleitoral para concorrer à Prefeitura de João Pessoa. Ao que parece, o cenário para as eleições municipais de 2020 já está se montando, e acaba de contar um novo personagem. O senador petista Lindbergh Farias está de malas prontas para transferir seu domicílio eleitoral para João Pessoa. Segundo informações de bastidores, o senador pelo Rio de Janeiro já conta com uma base familiar de apoio no estado e já estaria contando com o apoio político local. Gostaríamos muito de saber os nomes desses apoiadores. Só pode ser petista ou de extrema esquerda. Abre o olho, povo de João Pessoa. Luiz Lindbergh Farias Filho ganhou fama como líder estudantil. Em 1992, obteve destaque no cenário nacional quando, enquanto presidente da União Nacional dos Estudantes, tornou-se um dos principais líderes do movimento estudantil dos Caras Pintadas contra o então presidente Fernando Collor de Mello, com quem, após se tornar político, se aliou. Lindbergh cursou medicina e direito, mas nunca chegou a concluir nenhuma graduação. Cabral diz que Paes e Lindbergh receberam 5 milhões de Caixa 2. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, disse, durante depoimento na 7ª Vara Federal Criminal, que o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, atualmente foragido da Justiça, contribuiu com 6 milhões de reais, em Caixa 2, para a campanha do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes, em troca de ganhar uma licitação para oferecer serviços no COR, Centro de Operações Rio. O ex-prefeito nega ter recebido doações irregulares. O ex-governador disse também que intermediou o Caixa 2 do ex-senador Lindbergh Farias, PT, em 2010. Porém, em 2010, o Soares deu uma ajuda ao Lindbergh Farias, ajuda significativa, entre 5 milhões de reais, 6 milhões de reais, disse Cabral. Em 2008 eu consegui convencê-lo, Soares, a ser o maior doador da campanha de Eduardo Paes. Ele deu cerca de 6 milhões de reais, até mais do que para mim, na campanha do Eduardo. Houve depois um certo ruído entre ele e o Eduardo, porque ele reclamou que o Eduardo não atendia com contratos. Acabou sendo atendido na área da saúde e também na área do centro de controle da prefeitura, o centro de operações. Aí ele ganhou a concorrência, foi endereçada para ele, para contemplar pela ajuda dele na campanha eleitoral, disse o ex-governador, ao juiz Marcelo Bretas. Escuta só em detalhes as confissões de Cabral e quem ele acusa. Cabral explicou que Paes, em sua primeira campanha à prefeitura, detinha percentuais muito baixos de intenção de votos e que seria necessário injetar dinheiro na campanha para viabilizá-lo eleitoralmente. Cabral pediu para ser reinterrogado na 7ª Vara Federal Criminal, a fim de trazer novos elementos aos autos, sobre a Operação Annie Fair Play, que em português significa jogo injusto, que investiga, entre outras coisas, irregularidades na campanha vitoriosa para o Brasil sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Sérgio Cabral, no dia desta reportagem, adiantou que falaria especificamente sobre o processo, sobre o qual recaem suspeitas de favorecimentos a comitês olímpicos para votarem no Rio como sede. MP pede bloqueio de bens de Paes e apura prejuízos de 10 milhões. Procurado para se pronunciar sobre as declarações de Sérgio Cabral, o ex-prefeito do Rio respondeu em nota, dizendo que todas as doações feitas para as campanhas dele sempre foram realizadas de forma voluntária e espontânea. As doações foram declaradas e devidamente aprovadas pela Justiça Eleitoral. Aliás, o próprio senhor Sérgio Cabral já admitiu, perante o juiz Marcelo Bretas, que Eduardo Paes não fazia parte da sua organização. Cabral diz que intermediou Caixa 2 para Eduardo Paes e Lindbergh Farias, ex-governador, preso desde 2016. Prestou novo depoimento como prometido. Cabral diz que intermediou Caixa 2 para Eduardo Paes e Lindbergh Farias. Rio de Janeiro. Ex-governador Sérgio Cabral, MDB, afirmou que ajudou na arrecadação de Caixa 2 de campanha eleitoral do ex-prefeito Eduardo Paes, DEM, e o ex-senador Lindbergh Farias, PT. A declaração foi dada em interrogatório ao juiz Marcelo Bretas na ação penal que apura o pagamento de propina pelo empresário Arthur Soares, dono de empresas de prestação de serviço. Sérgio Cabral confessou que recebeu uma mesada entre R$200 mil e R$300 mil nos 2 primeiros anos de mandato à frente do governo estadual, 2007 e 2008. Nos anos seguintes, a remessa se tornou mais instável em razão das dificuldades da empresa com os pagamentos do Estado, relatou o MDBista. Nesse período, segundo o ex-governador, Soares atendeu a seu pedido para ajudar as campanhas de Paes à prefeitura, em 2008, e Lindbergh ao Senado, em 2010. Em 2008 eu convenci ele.
a ser o maior doador da campanha de Eduardo Paes. E ele foi. Deu 6 milhões de reais para a campanha, disse Sérgio Cabral. Em 2010, deu uma ajuda ao Lindenberg Farias, ajuda significativa, entre 5 milhões de reais, 6 milhões de reais, disse o IMDbista. A contribuição à Paes já havia sido mencionado por Sérgio Cabral em depoimento. O primeiro que adotou a nova postura de confessar os crimes que lhe são atribuídos. Na ocasião, ele havia dito que o valor destinado ao ex-prefeito pelo empresário era de cerca de 3 milhões de reais a 4 milhões de reais. Sérgio Cabral disse que Soares por muito tempo se queixou de não ter obtido retorno em contratos no município. O empresário foi depois beneficiado na gestão Paes por contratos na área de saúde e no centro de operações. Muitos dos contratos da prefeitura eram com OSS, Organizações Sociais de Saúde, e isso excluiu Arthur. Por isso teve essa dificuldade até encontrar a solução no centro de operações. O Arthur era muito educado, mas muito pragmático. Ele deixava muito claro a contrariedade, afirmou ele. Sérgio Cabral já foi condenado em 9 processos da Lava Jato, acumula 198,5 anos em condenações e responde a um total de 32 ações penais, 30 relacionadas à operação. Ele é acusado de cobrar 5% de propina sobre os grandes contratos do Estado e está preso desde o fim de 2016. Procurado, Eduardo Paes afirmou que não comentaria o caso. Quando questionado novamente, ele negou as acusações e afirmou em nota que todos os valores recebidos durante a campanha em 2008 foram devidamente declarados na Justiça Eleitoral, sendo todos aprovados. Boa sorte à população de João Pessoa, que se eleger o Lindenberg Farias vão sentir na pele o que o Brasil sentiu com o ex-presidente Lula.